Bom, aqui nessa aula a gente vai falar de decomposição vetorial. Então, o que seria a decomposição de um vetor? Seria as componentes desse vetor. Acontece que em alguns casos é mais útil se trabalhar com as componentes de um vetor do que com o vetor propriamente dito. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona o trabalho com esses componentes vetoriais, né? Então vamos imaginar aqui um vetor S, certo? E aí vamos colocar aqui um sistema de eixos passando por esse vetor, passando aqui pela origem desse vetor. Um eixo X, aliás, um eixo Y aqui na vertical e bem aqui um eixo X na horizontal, certo? Então veja que a origem do vetor S está coincidindo com a origem do eixo X e do eixo Y. Aqui o que está, o X e o Y, esses dois eixos aqui em preto, é como funciona aqui como um sistema de coordenadas, x, y. E o vetor S tem sua origem coincidindo aqui na origem desse sistema de coordenadas, ok? Agora, para você entender de forma mais prática o que é a componente de um vetor, só que antes de falar disso, só destacar aqui uma coisa. Vou destacar aqui o ângulo, certo? O ângulo entre o vetor, o ângulo formado entre o vetor S e o eixo X, um ângulo alfa. Esse ângulo é o que determina a inclinação desse vetor, né, em relação à horizontal, certo? Então vamos agora para as componentes do vetor. Como é que eu determino as componentes do vetor S? Imagine que esse vetor S seja um elemento sólido, né? Um elemento sólido aqui. E imagine uma fonte de luz aqui nessa parte de cima, jogando luz nesse vetor S. Se ele é um elemento concreto, ao jogar uma luz, ele vai projetar aqui sua sombra nesse eixo X, ao jogar a luz de cima para baixo. Então, nós vamos representar aqui, ó, essa sombra vai ter o tamanho do limite aqui, ó, da ponta do vetor S. Então, vai ter esse comprido. Se eu estou jogando a luz de cima para baixo, esse vetor S, que nós estamos aqui considerando de forma imaginária ele sendo um vetor sólido, concreto, e aí nesse caso ele ia jogar uma luz, a gente jogando a luz de cima para baixo, ele ia projetar sua sombra aqui. Essa sombra projetada aqui nesse eixo seria a projeção do vetor S no eixo X, que eu vou representar por esse vetor aqui, SX, na cor vermelha, para diferenciar aqui do próprio vetor S, certo? Então, eu acho que essa é uma comparação bem didática, né? Essa questão da sombra, imaginando que o vetor S é um vetor concreto e sólido, e você jogando uma luz de cima para baixo, ele vai projetar a sua sombra aqui. Agora vamos fazer o mesmo procedimento nesse eixo Y. Imagine que esse vetor S seja um vetor concreto e sólido, e aí você jogando uma luz nesse sentido, ó, daqui para cá, para que ele projete a sua sombra no eixo Y, nós vamos ter isso aqui, ó. A projeção não pode ultrapassar a ponta do eixo, né? Tem que ser no limite dessa ponta do eixo. Pronto. Aqui nós temos o vetor SY. Certo? Então, o que nós temos aqui é o vetor S e suas projeções SX e SY. Então, como eu disse para vocês, há situações em que é mais conveniente você trabalhar, em vez de trabalhar com o vetor S, trabalhar com as componentes do vetor. E esse vetor SY,
esse vetor SY e esse vetor SX, essas duas componentes, elas podem representar o vetor S, ok? E como é que a gente obtém a medida desse vetor SX e desse vetor SY? Fazendo uso dessa relação aqui, ó. SX é igual a S vezes cosseno do ângulo, enquanto SY é igual a S seno, ó, do ângulo, certo? Aqui é o SX e aqui é o SY. Então, essas duas relações aí, elas servem para a gente calcular, ou seja, encontrar o valor numérico das componentes. E com esses valores, eu poder representar esse vetor S. Ok? Aí você pergunta, mas professor, por que S vezes cosseno de alfa? Por que S vezes seno de alfa? É porque, ó, veja, observe que esse SX, ele está ajudando, essa projeção aqui, ele está ajudando a formar o ângulo. Ele está na mesma lateral do ângulo. Já esse Y não está na mesma lateral do ângulo, né? O ângulo está aqui e o vetor SY está ali, ó. A projeção SY está ali. Pois toda vez que você quiser calcular a componente que está ajudando a formar o ângulo, né? A componente do vetor que está ajudando a formar o ângulo citado no problema, que é esse aqui, você calcula essa projeção fazendo S vezes o cosseno do ângulo. E quando é a outra projeção que não faz parte do ângulo, você calcula multiplicando o S vezes o seno do ângulo, né? Porque o seno do ângulo sempre vai corresponder àquela projeção que não ajuda a fazer parte do ângulo, enquanto que o cosseno vai corresponder àquela projeção que ajuda a fazer parte do ângulo, ok? Agora, essa dedução aqui vem das relações trigonométricas, né? A gente considerando isso aqui um triângulo retângulo, aí você tem a relação do seno e o cosseno. Mas como o nosso objetivo aqui não é fazer a dedução dessas relações, mas sim mostrar que essas relações são úteis para você encontrar os valores das componentes, então eu considero o objetivo cumprido, né? É só você lembrar desse detalhe. Sempre o SX, sempre que você estiver calculando, buscando o valor da componente, se essa componente faz parte do ângulo, ajuda a formar o ângulo, então é o cosseno. Se a outra componente que não ajuda a formar o ângulo, é o seno. Que no caso aqui o SY é o seno e o SX é o cosseno, ok? Então, essa é a decomposição dos vetores. Agora, como é que se calcula? A gente vai ver isso aí nas questões, ok? Mas a teoria é essa. Então, até a próxima aula.